27. Olá, meus amores, tudo bom? Meu nome é Francine e eu vou estar junto com a Protalita, explicando, ensinando um pouquinho mais a vocês sobre a língua portuguesa. Eu sei que nesse momento de pandemia o bom mesmo seria a gente estar junto presencialmente, né? Mas enquanto não pode, a gente continua nessa quarentena e trabalhando mesmo de forma online, de forma remota. Então vamos começar, vamos deixar de conversa e vamos começar. A professora Thalita tinha falado na última aula que o assunto seria a pluralidade do vocabulário brasileiro. Esse conteúdo também pode ser conhecido, ele é conhecido também como variante linguística. Então é bom vocês se atentarem em relação ao nome do conteúdo, porque pode aparecer na prova, né, dessas três formas, né, ou pluralidade do vocabulário brasileiro, ou variante linguística, ou variedade linguística. Então, por isso que é bom vocês se atentarem ao o título, né, o título do conteúdo. Vamos passar aqui, então. Então, vamos relembrar um pouquinho, né, do que a Protalita tinha falado na última aula. Ela falou justamente que, assim, que na nossa língua existem muitas línguas. No caso, quando se fala que na nossa língua existem muitas línguas, é porque a nossa língua é como se fosse roupas, né? Então, são várias roupas. Isto é, diferentes maneiras de o falante interagir com o outro. Essa variante pode ser determinada por vários fatores: idade, região, sexo, profissão, classe social, entre outros. Então, assim, na roupa, né, como por exemplo, quando está frio, nós usamos um determinado tipo de roupa. Quando está calor, nós usamos um outro tipo de roupa. Quando vamos dormir, nós usamos também um outro tipo de roupa. Então, assim como as roupas que nós, né, variamos a depender da situação, a língua também é assim. A depender do contexto, nós podemos usar diferentes formas de linguagem. Então, por isso que eu fiz essa analogia de que a língua é semelhante a roupas. Aí ele fala, retornando, né, ele fala que essa variedade pode ser determinada por vários fatores, que no caso, idade. Uma pessoa de 80 anos, ela tende a falar de forma diferente de um adolescente de 15 anos, não é? É muito diferente. Região, as pessoas que moram na Bahia, em Salvador, tendem a falar de forma diferente de quem mora no Rio Grande do Sul. Sexo, mulheres falam mais do que homens, né? Então, tem essa diferença. E tem profissão, professor tem um termo, os professores têm termos específicos em relação à profissão dele, né? E o médico já tem termos específicos em relação à profissão dele. E classe social, entre outros. O fato é que nenhuma forma verbal, frequente ou comum, em uma ou mais variedades linguísticas, podem ser consideradas certas ou erradas. Ela é apenas adequada ou inadequada, é igual a roupa. Se na época do verão você estiver com roupa de frio, vai estar inadequado, né? Ou então na época de inverno você estiver com roupa de verão, né, com aquele shortinho curto, né, aquele topzinho, também vai estar dando como errado. Então, não vai ser como errado, vai ser inadequado, você vai sentir frio, você vai sentir calor. Por quê? Porque a sua roupa não vai estar adequada à situação, ao tempo. Né? Então, a língua também é assim. Né? Não é que ela está certa ou errada, porque às vezes ela está inadequada, né, em relação ao momento em que se é usada. Aí eu trouxe aqui uma perguntinha, né? Você já se deu conta de que ninguém fala da mesma forma? E no cotidiano isso fica muito claro, né? Por exemplo, nós falamos de maneiras diferentes com nossos amigos, né? Nossos amigos têm uma intimidade, né? Você xinga seu amigo, você fala uma gíria, você usa um termo específico que só ele conhece, né? Já com nossos avós nós falamos de forma diferente, às vezes a gente fala numa tonalidade mais alta, ou então a gente evita de usar gírias porque eles certamente não vão entender, né? E também na consulta médica você fala diferente, você não vai chegar lá no médico e falar, e aí doutor, tô sentindo uma dor, tá ligado? E aí que tá doendo aqui no meu cotoco tá doendo. Você não vai falar assim, você usa um linguajar mais formal, né, para que o médico possa entender o que você está sentindo, né? Então é muito comum a gente não usar gírias, por exemplo, quando a gente vai falar com o médico, né? A gente tenta usar o mais formal possível. Então isso, na verdade, é uma representação
da variação linguística, da variedade linguística. Próximo slide. Trouxe para vocês aqui alguns dizeres populares para comprovar que nas regiões diferentes, por exemplo, há variação linguística. Aí eu trouxe aqui, por exemplo, no Maranhão. No Maranhão, ser alho. Ser alho é ser vivo, é ser esperto, né? Geralmente na Bahia a gente não fala que você é um alho. Nossa, ele é um ser alho. Ninguém fala, né? Porque não é comum na nossa região. Mas lá no Maranhão já ser alho é comum eles utilizarem essa expressão. Caçar barulho, procurar confusão, né? Procurar encrenca. Já no Piauí, dizer cobras e largatos é dizer bem-que, né? E ganhar chão é fugir. São termos específicos da região deles lá. Em São Paulo, ficar na ribeira é ficar para trás, é ser o último colocado. E farofa, o mais interessante é farofa. Farofa é deboche para eles, e farofa para a gente é festa. Ou então é aquele componentezinho do nosso almoço, né? A velha farofa fala uma farofinha de carne, a farofinha de ovo, né? Mas já para eles farofa é um deboche. Nossa, fulano tá de farofa com a minha cara. Então é porque tá de deboche, tá de zoeira. E no Rio Grande do Norte, bode é conquistador, é macho. Né? Aqui, bode pra gente é quem tá irritado, né? Tá de bode, tá com raiva. Deixa lá que tá de bode, que tá TPM, né? E preguiçosa é uma cadeira de madeira e lona. Então, se você chegar no Rio Grande do Norte e falar, nossa, Francinha é preguiçosa, eles vão falar, Porque eles vão entender que preguiçosa, na verdade, é uma cadeira de madeira. Então, eles não vão conseguir fazer acho que vão até fazer uma ligação, né? Mas vão também remeter à situação da cadeira de madeira e de lona. Passando. Já que nós relembramos, usamos alguns exemplos, vamos começar a parte prática, né? A parte mais legal, mais divertida, que é praticar. Eu trouxe aqui para vocês uma tirinha de café e preá. Esse menino de cabelo preto aí, ó, é café. Não, é preá, disfarça. E o do cabelo de cebolinha, parece cabelo de cebolinha, é café. Olha o que preá fala para café. Café, meu velho disse que eu tenho que vir para a escola para aprender a falar português, tá ligado? Aí chega, bota o dedinho assim, ó, tá ligado? Tá vendo o dedinho dele aí? Aí, preá fala, né? Preá não, café, misericórdia, café fala. E que língua você fala? Aí, preá fala, né? Na verdade, é uma variante do português padrão, saca? Eu trouxe essa tirinha, na verdade, para vocês, porque, assim, em provas de Enem, em provas de vestibular, é muito comum ter tirinhas, imagens, charges, né, quadrinhos, é muito comum. Então, é importante a gente já começar a praticar desde agora. Então, o que é interessante em relação a essa tirinha aqui? É vocês analisar o contexto geral. Vamos parar aqui um pouquinho, vamos analisar o ambiente onde estão preá e café. Eles estão aonde? Eles estão sentados numa carteira, né, tem um livrinho em cima e tal. Remete que eles estão na escola, né? E vamos analisar agora o que eles disseram, as palavras que eles disseram. Eu quero chamar a atenção para três contextos de palavras que é para a gente analisar aqui. O primeiro é que ele fala meu velho. O que ele quer dizer com meu velho, né? A que remete essa palavra meu velho? Remete a quê? A meu pai, isso mesmo. Eu sei que aí em casa você respondeu meu pai. Pois é, só que ele preferiu falar meu velho, porque no caso é o quê? É uma gíria. A segunda palavra que eu queria que a gente analisasse é o tá ligado. O dedinho. Tá ligado. No caso, por que ele falou tá ligado? O que remete? Qual é a significação de tá ligado? É compreendeu, entendeu? Só que ele preferiu utilizar o tá ligado, né? E a terceira palavra que ele utiliza aí, que é pra gente analisar, é saca. Saca. Na minha época, era sacou. Mas hoje o povo já tá falando saca, né? Mas tudo bem. Então, assim, são três palavras que ele usa que mostra que no falar dele, no palavreado dele, tem muita gíria, é dominado por gíria, né? O saca, na verdade, tem a mesma significação de estar ligado, né? Saca é entendeu, pegou, né? Compreendeu. Então, já analisamos esse contexto, vamos passar para as perguntinhas básicas. Aí, a primeira pergunta que nós fizemos, né? Vamos primeiro analisar algumas palavras que PA usa, né? PA usa. Aí, tá meu velho, tá ligado e saca. Já fizemos essa parte. Aí vamos para a parte de baixo. De acordo com a tira, é necessário frequentar a escola para aprender a falar português?
Vocês acham o quê? Vocês acham que é necessário frequentar uma escola para aprender a falar português? Vocês acham que sim ou que não? Não. Por que não? Porque o português é a nossa língua materna. Nós crescemos vendo nossos pais, né? Nossas pessoas que estão ao nosso redor falar português, então é a nossa língua materna. Então, naturalmente, nós vamos aprender a falar português, né? Sem fazer muito esforço, a gente vai aprender a falar português. Próxima pergunta. Para o pai, Preá não sabe falar português. Por que será que o pai de Preá acha que ele não sabe falar português? Essa pergunta é uma pergunta interessante. Por que você acha que o pai de Preá acha que ele não sabe falar português? Vamos fazer umas inferências aqui, né? Talvez em casa Preá fale muita gíria. E o pai, ouvindo, não gostou. Ou talvez falou assim, esse menino não sabe falar português não. Como é que ele fala? É só gíria, tá ligado, saca, meu velho. Ele não sabe falar português. Vou mandar ele para a escola para ele aprender a falar português. Só que você acha que ele realmente não sabe falar português? Você acha que o pai de Preá está certo em pensar assim? Não. Por quê? Porque é óbvio que Preá sabe falar português, né? Então o pai não está certo em achar que ele não sabe falar português. Ele sabe falar, apenas ele fala um tipo de português diferente do que o pai fala. Para você ver que são formas diferentes, né? O português que Preá fala é um português diferente do pai. Então, o pai não entendeu muito português. Ele falou assim, ele tem que ir para a escola para aprender a falar português. E a terceira pergunta é, que variante do português o pai de Preá quer que ele aprenda na escola? O que vocês acham? Qual tipo de português que o pai quer que ele aprenda? É o português padrão. Certamente o pai em casa fala o português padrão. Já Preá não fala. Preá fala uma variante do português, que é com gírias, no caso, né? Então, o pai quer que ele aprenda a falar o português padrão. Próximo slide. Vamos lá para as questões do Enem, para a gente praticar, para a gente analisar melhor aqui. Eu trouxe outra questão, essa questão é a questão 96 do Enem de 2010, e trouxe uma imagenzinha para vocês também. Vamos analisar o contexto da imagem para a gente responder a questão. É bem interessante. Fala bem assim. Enquanto isso, na Amazônia, em 2059, aí tem um idoso, né? Falando assim, árvore era assim. Desse jeito, Juquinha, tá vendo? Aí Juquinha embaixo parece não tá muito animado, né? A cara de Juquinha tá com a cara meio de frustrada e fala, ah, que barato, vovô. E embaixo, ali onde está a árvore, tá escrito Museu Arqueológico. É interessante a gente entender qual é a crítica que essa imagem está trazendo, né, para a questão. Na verdade, ele está trazendo uma crítica em relação ao desmatamento, né? Ele está criticando o desmatamento, que no Brasil, nesse ano específico, né, 2020, 2019, houve um desmatamento absurdo. Né? Então, no caso, a árvore entrou em extinção. E salvaram-se apenas uma árvore e colocaram no museu arqueológico, e aí que os idosos, né, levam a geração nova, essa nova geração que nunca conheceu uma árvore, para conhecer, olha como é que era uma árvore. Né? Então, se o Brasil não tiver cuidado, vai acontecer isso, né? Desmatamento a rodo. Então, é interessante entender qual é a crítica que a questão em si, que a imagem em si também traz, viu? Vamos lá para a questão, então. Vamos ler. As diferentes esferas sociais... Ai, peraí, deixa eu... 2 segundos. Vamos lá. As diferentes esferas sociais do uso da língua obrigam o falante a adaptá-las às variadas situações de comunicação. Uma das marcas linguísticas que configuram a linguagem oral usada entre o avô e o neto nesse texto é... Bom, eu vou chamar a atenção aqui para vocês para um termo que está no enunciado, que é adaptá-las. Se você for observar, esse trecho, essa palavra adaptá-la já mata mais ou menos um pouquinho a questão. Já dá uma dica muito legal em relação, né, qual o que da questão. Adaptar, na verdade, é ajustar, né? É um ajuste. Então, ele está pedindo na questão alguma situação que for usada na imagem, na charge em si, em que mostra que houve uma adaptação, né? Uma adaptação? Um ajuste, né? Um ajuste de palavra. Aí vamos ler a letra A, por exemplo. A opção A. A opção pelo emprego da forma verbal era em lugar de foi. Nessa questão aí, se a gente for observar, assim, deixa eu explicar aqui para vocês. Aqui eu vou explicar para vocês qual é a certa, obviamente, e vou explicar por que as outras não estão certas.
Esse é o diferencial. É explicar justamente por que as outras não estão certas. Explicar que uma alternativa está correta não é muito, não é proveitoso, né? Não é o que da questão. A questão é que tem que explicar por que as outras não são. Quero que vocês entendam por que as outras alternativas não são a correta. Então, vamos lá. Tem o verbo era e o verbo foi, né? Por que no caso, será que essa alternativa, será que houve um ajuste aqui entre era e foi? Não, porque na verdade era e foram são duas formas verbais, né? São duas formas verbais e ambas são do modo indicativo. Tanto era e foi são conjugações verbais do modo indicativo. Só que era é pretérito imperfeito. E já foi é a conjugação verbal do pretérito do modo indicativo do pretérito perfeito. Então, no caso, a gente não consegue ver que houve um ajuste. Isso é uma mudança, né? Era pretérito imperfeito e foi perfeito, ambos do modo indicativo, então, no caso, não houve bem um ajuste, não houve uma adaptação. Então, essa não é o que da questão, essa letra A não se encaixa com a questão de adaptação e de ajuste. Letra B. A ausência do artigo antes da palavra árvore. A ausência do artigo antes da palavra, do substantivo árvore, na verdade, ele demonstra uma generalidade, né? Árvore, qualquer árvore. Ele não especifica se é uma jabuticabeira, se era uma mangueira, se é uma árvore de siriguela, ele não especifica, ele fala árvore era assim. Não importa qual tipo de árvore era, mas uma árvore era mais ou menos assim. Então, no caso, essa ausência do artigo também não traz muito a ideia de adaptação, né? Porque a questão pede, né, que fala justamente o quê? Que a língua obriga o falante a ajustar, adaptar as variadas situações de comunicação. Agora a letra C, olha que interessante a letra C. A letra C, ele fala bem assim, o emprego da redução. Redução, a palavra redução em si já mostra que houve um ajuste. Houve uma adaptação quando tem a palavra redução. A redução de tá em lugar da forma verbal está. Sabe por quê? É bem interessante isso, porque no caso, eu lembro que a Protalita, na última aula, tinha falado justamente que um dos critérios de uma das variações linguísticas é justamente a variação histórica. Aí ela usou como exemplo o vossa mercê. É vossa mercê? É vossa mercê. Aí de vossa mercê, com o tempo, ele virou o quê? Vós mercê. Depois de vós mercê, ele virou o quê? Você. E hoje é como ser. A gente não fala mais você, a gente fala ser. Você vai dormir? Você está acordado? Você quer café? A gente não fala mais você, né? Então, no caso, houve uma redução de você para ser. E é a mesma coisa de estar para estar. A gente não fala mais tá, está. A gente fala tá, né? Tá com fome? Tá com sono? Então, no caso aqui, essa letra C já mostra que houve realmente um ajuste, uma redução, né? Olha, uma adaptação no caso. Letra D. O uso da contração desse em lugar de esse, né? Na verdade, quando ele fala desse, na verdade, ele é a soma de mais esse. De é uma preposição, de preposição, mais esse, que é um pronome demonstrativo. Então, no caso, quando se soma o de, que é uma preposição, mais esse, o resultado, né, é igual a desse. Então, no caso aqui, a gente... E também é o seguinte, o de esse, na verdade, não é muito comum a utilização, né, de formulação de frases com o termo de esse. É muito mais comum a utilização realmente do desse, né, e não mais do de esse. Então, não é comum, não é gramaticalmente dizendo, não é adequado usar o de esse. Então, não se encaixa na questão também de adaptação e de ajuste. Letra E. A utilização do pronome que em início da frase exclamativa. Realmente, ele... Que barato, vovô, né? Ele fez uma frase que se inicia com um pronome mas não há nada de que houve nessa alternativa, nessa letra E, que demonstre, né, que houve realmente uma adaptação, um ajuste. Não, ele apenas formulou uma frase em que, no início dessa frase, ele começa essa frase com o pronome que. Então, a letra certa é C, isso mesmo. Eu sei que você falou letra C aí, eu sei. Pois é, letra C. Porque, no caso, é o emprego da redução de tá
em lugar da forma verbal estar. Então, houve em estar para estar um ajuste, uma adaptação. Próxima questão, vamos lá. SOS português. Essa questão já é um textinho, eu vou ler bem rápido para a gente não perder muito tempo, né? Porque não é essa a nossa função aqui, a gente não quer gastar o tempo, né? A gente quer usar de forma sábia. Aí, olha só, essa questão ele fala bem assim. Por que pronunciamos muitas palavras de um jeito diferente da escrita? Pode-se refletir sobre esse aspecto da língua com base em duas perspectivas. Na primeira delas, fala e escrita são dicotômicas. Olha, dicotômicas, grifa essa palavra dicotômica. Quando você não souber uma palavra no texto, você grifa para você depois tentar entender, porque talvez a resposta dessa palavra está no próprio texto. O que restringe o ensino da língua ao código. Daí vem o entendimento de que a escrita é mais complexa que a fala, e seu ensino restringe ao conhecimento das regras gramaticais sem a preocupação com situações do uso. Outra abordagem permite encarar as diferenças como um produto distinto de duas modalidades da língua, dicotômica, duas modalidades da língua. Então, ele já trouxe na própria questão a resposta de dicotômica, que talvez você não soubesse, né? A oral e a escrita. A questão é que nem sempre nos damos conta disso. Pronto. Uma dicasinha minha, pessoal, aqui. Eu, quando fazia Enem, né, tempos passados, que a gente não faz mais, né, não tenho mais interesse em fazer, eu lia muito, sabe o quê? A fonte de onde vinha o texto. Eu ficava me perguntando, de onde esse povo tirou esse texto, pelo amor da misericórdia? Aí eu lia, SOS Português, Nova Escola, São Paulo, Nova Escola, hein? Foi 2010, é um texto atual. Tá bom. Vamos ler agora o enunciado. Essas fontezinhas que tem no final do texto é interessante porque ela já dá uma dica muito interessante da provável resposta, né? Ou traz uma informação adicional sobre o texto que pode ajudar você a responder bem a questão. Aí tem assim, o assunto tratado no fragmento é relativo à língua portuguesa e foi publicado em uma revista destinada a professores. Olha outra dica, foi publicado em uma revista destinada a professores. Entre as características próprias desse tipo de texto, identifiquem-se as marcas linguísticas próprias do uso. Vamos lá, vamos analisar questão por questão de novo. Letra A. Regional, pela presença do léxico de determinada região do Brasil. Vocês conseguem encontrar no texto aí, gente, alguma palavra regional? Vocês veem um oxe? Vocês veem um tchê aí? Não, né? Então, não se encaixa muito bem com a questão regional, né? Letra B. Literário, pela conformidade com as... Não, literário. É isso mesmo, literário, pela conformidade com as normas gramaticais. Quando se fala em literário, vem o que na cabeça de vocês? Literatura, né? E de literatura vem o quê? Romance, uma ficção, um poema, né? E aí eu pergunto, vocês estão vendo esse texto aí, alguma marca de poema ou de um romance, alguma coisa do tipo, vocês acham? Vocês estão vendo? Não, né? Então, no caso, o literário não bate muito, não. Técnico, por meio de expressões próprias de textos científicos. O que é um texto científico? Texto científico, na verdade, ele transmite o resultado de um estudo. E nesse texto em específico, ele está transmitindo o resultado do estudo, e o estudo foi sobre o quê? Foi sobre o quê? A língua portuguesa. Eles estavam estudando a língua portuguesa e eles trouxeram um resultado, né, desse estudo, né, sobre duas perspectivas ele ainda traz, né? Então, até mesmo dicotômico, né, dicotômicas, é uma palavra bem específica, né? Assim, não é uma coisa muito comum do dia a dia, né? É muito específico. Então, pode ser esse técnico, né? Porque é uma expressão própria de textos científicos, né? Vamos deixar a letra C em aberto, pode ser ela a resposta. Letra D, coloquial por meio de registros de informalidade. Olha, coloquial é aquele termo recorrente no dia a dia, né? Que ela fala, geralmente um texto coloquial ou um texto informal, o autor se dirige muito ao leitor, né? Durante o texto, você encontra lá a parte assim, querido leitor. Então, assim, registro de informalidade eu não vejo muito, não, né? Eu vejo mais algo técnico mesmo. E a letra E, oral por meio de expressões típicas da oralidade. O que são expressões típicas da oralidade? Expressões típicas da oralidade são aqueles vícios que nós temos na linguagem, né? Eu mesmo falo muito né. Esse né
É uma expressão típica da oralidade. Fora o né, que é insuportável, eu sei disso. Tem as gírias, tem as abreviações, né? De novo, né? Misericórdia. Pois é. Então, assim, a gente não consegue enxergar nesse texto expressões típicas da oralidade, certo? Ó, para substituir o né. Certo foi melhor, não foi? A gente não consegue encontrar. Então, a melhor resposta seria o quê? C, de casa, de coração, né? De novo, meu Deus do céu. Então, nesse caso, seria um texto técnico que fala sobre a língua portuguesa. No caso, ele é direcionado para professor, então é algo técnico. Só quem é professor, geralmente, pode entender. Última questão. Oh, glória a Deus, né? Que maravilha. Carnavalha. É um texto sobre carnaval, sobre carnaval. Quem não gosta de um carnaval? Eu sei, vocês estão sentindo saudade do carnaval. Não pisaram, não pularam o carnaval esse ano. Aí tá todo mundo com saudade. É por isso que eu trouxe essa questão. É para matar a saudade do carnaval. Aí o texto fala assim, é um texto curto, e ele fala assim, repique tocou, o surdo escutou. E o meu coração borim. Que raio de palavra é essa? Coração borim. Cuica gemeu. Será que era meu quando ela passou por mim? Vamos ler então agora o enunciado da questão. No terceiro verso, o vocabulário coração borim, que é a junção de coração mais samba mais tamborim. Ou seja, coração borim é a junção de três palavras, coração, samba e tamborim. Refere-se ao mesmo tempo a elementos que compõem uma escola de samba e a sua situação emocional que se encontra o autor da mensagem com o coração no ritmo da percussão. Profunda, tocante. Essa palavra coração borim, que é o que nós estamos analisando, pegue ela e vamos analisar ela, corresponde a vamos lá. Letra A. Estrangeirismo. Uso de elementos linguísticos originados em outras línguas e representativos de outras culturas. Vocês acham que, no caso, é um estrangeirismo? O que é um raio de estrangeirismo, hein? Vamos lembrar, sabe de quê? Mouse, outdoor. São palavras americanas que, no caso, nós pegamos emprestado e nós nos apossamos, né? Pegamos para cá e utilizamos. Então, no caso, esse é um exemplo de estrangeirismo. E aí, vocês conseguem enxergar nesse texto um estrangeirismo? Não, né? Eu sei. Letra B, vamos ver a letra B então. Neologismo. Neologismo é quando você cria uma nova palavra. Vou dar um exemplo legal para vocês. Vocês sabem o que é a palavra piriguete? Foi uma palavra criada? Pois é, na região do Nordeste. Foi criada e o dicionário, inclusive, pegou, né? Se apossou e batizou, e assim, autenticou realmente o uso do termo piriguete. Então, piriguete é um exemplo de neologismo. Criação de novos itens linguísticos pelo mecanismo que o sistema da língua disponibiliza. Criação de novos itens linguísticos, ou seja, criação, né? Criação. Então, no caso, Coração Borim foi a criação, né? A partir de coração, do cora de coração, do san de samba e o borim de tamborim. Então, letra B pode ser, né? Vamos deixar em aberto a letra B. Letra C, gíria que compõe uma linguagem originada, determinado grupo social e que pode vir a disseminar em uma comunidade mais ampla. E aí, galera, vocês usam coração borim como gíria? Vocês acham que coração borim seria uma gíria nesse texto? Ai, meu coração borim hoje amanheceu, ó, arriado por fulana. Será que coração borim é uma gíria? Não, né? Letra D, regionalismo, por ser palavra característica de determinada área geográfica. No texto específico, nem cita uma área geográfica, tipo São Paulo ou Rio de Janeiro. Não cita Amazônia, não cita uma área geográfica. Então, não tem como ser uma parte de regionalismo. Também não tem uma palavra específica de regionalismo. Um oxe, um vixe, oxente, um tchê, um bar, né? Não tem, assim, uma palavra que caracteriza, que possa ser considerada por regionalismo. Então, letra D. Letra E. Termo técnico, dado que designa elemento
da área da atividade. Você acha, área de atividade, vocês acham que é um termo técnico? Vocês acham que existe... O que é um termo técnico? Um termo técnico, na verdade, é um termo específico de uma área. Você acha que Coração Borim é uma palavra de alguma área de alguma área de profissão, por exemplo, para ser um termo técnico? Não, né? Coração Borim, na verdade, a própria questão, a enunciado da questão já mostra, que é justamente a junção de coração mais samba mais tamborim. Então, a resposta que mais se encaixa é neologismo. Terminamos. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Se tiver dúvida, anotem, para que no sábado ou no domingo, ou em algum dia, a gente possa sanar essa dúvida, possamos conversar um pouquinho mais. E é isso. Um beijo no coração de vocês e até a próxima aula. Tchau!